não sei se você percebeu que tá todo mundo ficando burro. É isso mesmo. Desde meados de 2025, eu comecei a perceber que eu tava literalmente ficando burra. Eu não conseguia pensar em coisas complexas, né? Em ter ideias novas. Tudo que eu precisava fazer, eu ia lá e perguntava pro chat GPT. E por um tempo isso foi uma coisa normal pra mim, mas eu comecei a perceber que isso tava ficando uma coisa meio viciante, sabe? Tipo, tudo que eu ia fazer, eu perguntava pro chat GPT. Tudo que eu tinha dúvida, eu não procurava, mas no Google eu ia no chat GPT. E aí eu comecei a tomar decisão baseada no que o chat GPT fala. Só que eu não sei se vocês sabem, mas o chat GPT mente. Ele foi treinado para falar aquilo que você quer. Tem uma forma de você dar um comando pra ele não fazer mais isso, né? Pra ele ser mais realista, mas no geral ele foi treinado pra falar aquilo que você quer ouvir, pra que você confie nele e continue usando ele. Esse é o intuito. E aí, quando eu percebi isso, que eu não conseguia lembrar de coisas simples, coisas básicas, esquecia as coisas toda hora, eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada aqui. E eu comecei a fazer o meu trabalho, não eu, mas o chat GPT. Então tudo eu jogava pra ele fazer pra mim. Parei de pensar, comecei a ficar burro, esquecer das coisas, enfim. E aí eu achei essa matéria, que eu vou deixar aqui nos comentários, onde ela fala de uma pessoa que começou a usar esqueci o nome agora do aplicativo, pra ir até uma padaria. E eles falam mais ou menos isso, né? Que quanto mais você usa, né? Tipo, se você não pensa no trajeto que você tem que fazer da sua casa até essa padaria, conforme o tempo vai passando e você continua usando, né, os aplicativos para fazer esse trajeto, o seu cérebro não vai guardar informação e logo você não vai saber fazer um trajeto simples. Tipo assim, quanto mais você usa a inteligência artificial, menos o seu cérebro pensa, menos você aprende e mais dependente daquilo você vai ficar. Então, eu tomei uma ação, eu fiz uma coisa pra melhorar isso, que é isso aqui, ó. Um caderno e uma caneta. Eu comecei a parar de pedir as coisas pro chat GPT e comecei a fazer mais coisas, né? Então, tudo que eu precisava fazer, eu comecei a escrever. E eu sempre gostei muito de escrever, só que com esse negócio da tecnologia, né? Ai, vamos digitar aqui. Eu parei com isso. Eu uso assim ainda, né? Eu preciso me organizar e eu acho que digitalmente isso fica muito melhor, fica muito mais organizado mesmo. Então eu comecei a escrever. Por exemplo, eu trabalho com internet, redes sociais, com conteúdo, né? Todo o conteúdo que eu preciso fazer, eu faço na mão. Então tá, eu preciso criar um conteúdo sobre o nicho de viagens, eu quero gerar tal emoção, sabe? Uma coisa de copy mesmo. E comecei a fazer tudo na mão. E isso melhorou, assim, 1000% os conteúdos que eu comecei a criar. Melhorou também, né, o meu raciocínio, né? Eu não sei qual que é o nome certo, mas a questão cognitiva, né, melhorou muito. A minha memória melhorou muito. Depois que eu comecei a usar mais papel e menos, menos teclado, vamos dizer assim. E essa questão de uso de inteligência artificial é muito séria, porque tem muita gente que nem percebe. Por exemplo, eu descobri recentemente que as pessoas pedem opinião pro chat GPT. Tipo, me indica um lugar bom pra almoçar em tal lugar. Eu nunca fiz isso. Eu nem sabia que isso era uma coisa normal. Normalmente, quando eu tô em outra cidade, planejando viajar, eu vou no Google, pesquiso locais e aí eu escolho. Eu não peço pro chat GPT. Foi criada até, né? Isso aí é uma coisa muito complexa, mas dentro da otimização, né? Questão de SEO, enfim, do algoritmo de entrega, agora tem, acho que é GEL, que é para você otimizar o seu conteúdo para a inteligência artificial entender que você é uma pessoa relevante, uma autoridade na sua área de atuação, e aí ela te indicar, para vocês entenderem o nível. Porque agora o ChatGPT indica produtos locais para você. Então, é muito louco a gente pensar que as máquinas, né, estão dominando dessa forma, principalmente a geração atual, que eu acho que é a que mais usa. E esse vídeo é um alerta para você que consome demais e muitas vezes você nem percebe que você tá consumindo assim, desfreadamente, né? Desenfreadamente, assim como era o meu caso. Eu usava muito e eu não percebia. E meu marido que me falou, né? Falou, meu, você percebeu como você tá usando isso pra tudo? Tudo que eu precisava por. Ai, como que faz isso mesmo? Como que é aquilo? Ai, pergunta pro chat. Eu já chamava ele de meu amigo. Chat. Não quer dizer que eu não uso, tá? Não estou demonizando a inteligência artificial. Eu acho que ela é muito boa, muito importante. Uso sim, mas eu uso pra coisas. Outras coisas. E eu evito, assim, né? Pra coisas
mais prática, coisas criativas, até porque a gente que trabalha com criação de conteúdo, rede social, quando a gente usa muito rede social, fica uma coisa artificial, uma coisa falsa, e tende a não trazer resultado, porque é uma máquina, né? No fundo é uma máquina. Tem sim, por exemplo, a Claude, que é uma inteligência artificial muito boa para escrita de texto, mas não é um ser humano, sabe? Então eu comecei a escrever, a pegar o papel, pegar o meu caderno. E eu escrevo muito, tá? Muito mesmo. Então eu comecei a pegar o papel, caneta. Tem aqui também, ó. Tudo eu escrevo na mão. Isso, eu acho que tem uma pesquisa, eu vou procurar e vou deixar aqui se eu achar. Falando que quando você faz isso, você ai, meu Deus, eu esqueci a palavra. Mas você meio que faz seu cérebro pensar, sabe? Ativa o seu cérebro, a criatividade, isso é importante. Então, resumindo o que eu queria dizer nesse vídeo use menos a inteligência artificial. Porque se a gente parar pra pensar, né? Se a gente continuar usando dessa forma desenfreada, da forma que a gente usa, logo não vão mais precisar de seres humanos e as máquinas vão tomar os nossos empregos. Vou falar da minha profissão, né? Criação de conteúdo, estrategista de conteúdo. Se a gente usar só as máquinas, né, o chat GPT para criar conteúdo, qual que é o sentido de ter um ser humano ali por trás? É claro que, né, vamos fazer um adendo. Se fosse só colocar lá pro chat GPT criar um conteúdo para você e esse conteúdo trazer resultado, todo mundo deve ter resultado na rede social. Não é só isso, tem a forma certa de usar. Mas assim, né, tô sendo muito superficial aqui. A ideia é nos ajudar e não nos substituir. É a gente usar para coisas complexas, coisas que levam tempo. Então, pesquisa de mercado, ele tem lá a função de pesquisa, de investigação, que ajuda muito. Sempre que eu começo a trabalhar com um cliente novo, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado para entender o que é aquele mercado, como é que ele funciona, quais que são as maiores defasagens, sabe? Lacunas que tem, os maiores daquele nicho, enfim, todo esse tipo de coisa. Coisa que levaria muito tempo para eu fazer manualmente. Então, eu posso usar ele para agilizar essa parte de pesquisa, porque depois eu vou ter que ler toda a pesquisa que ele fez. Não é só pedir para ele fazer e beleza, tá lá. Não, eu tenho que entender, porque eu vou criar, eu tenho que entender o que ele pesquisou, o que ele descobriu para mim, entendeu? Mas é isso. De novo, use inteligência artificial com cautela.